Aí, tá gravando. Então, o que que a gente precisa definir? Assim que o mercado inicia, você precisa entender se o mercado está numa destas três situações. Repara, ó, só existem três situações. O mercado, ele pode estar em situação um, que é aqui, ó, quando ele dispara para cima como um foguete indo para a Lua. É o que a gente chama de situação um. O mercado pode ainda estar em situação 2, que é quando ele cai. Mas quando ele cai, pessoal, como um cofre caindo do alto de um prédio. E nós temos ainda a situação 3, que é quando o mercado fica lateral, trabalhando para cima e para baixo, fechado dentro de um caixote. Então, sempre que você estiver operando, independente do ativo que você esteja analisando, você tem que ter a resposta para essa pergunta na mão. Situação um, 2 ou 3. Você tem que responder essa pergunta. Logo no início, na abertura do dia, você ainda não tem informações necessárias para você fechar esse diagnóstico. E é por isso que a gente dedica estes primeiros 15 minutos do dia a soltar o mercado. Deixa ele trabalhar. A gente não faz nada. Porque nestes primeiros 15 minutos, o que o mercado vai fazer? Ele vai nos mostrar aqui veio. Vocês vão ver que, perdão, vocês usando um gráfico de Renko, que é esse que nós estamos utilizando aqui agora, olha, com os indicadores que a gente usa para marcação de abertura do dia. Depois de 15 minutos, uma criança de 6 anos olha para o gráfico e se eu perguntar para ela se esse gráfico está em situação um, 2 ou 3, essa criança sabe me responder. E por que é tão importante você ter esse diagnóstico na mão? Porque existem basicamente dois tipos de operacional. Basicamente, só dois tipos. Existe um tipo de operacional que você opera a favor do movimento. Então, se o índice, por exemplo, aqui, olha, ele está subindo, você vai comprar, você vai operar no mesmo sentido do movimento. São os chamados operacionais de tendência. Mas nós temos ainda um outro tipo de operacional, que é aquele operacional que você opera contra o movimento. Então, o mercado está subindo, você vai vender. O mercado está caindo, você vai comprar. Você está entrando sempre contra o movimento. Esses são os chamados operacionais de reversão. Basicamente, só existem esses dois tipos de operacional, não tem outro tipo. São só esses dois tipos. Então, quando você tem o diagnóstico na mão, fica mais fácil de você encaixar o teu operacional. Por exemplo, se você é adepto de usar um operacional de tendência, que é aquele operacional que você opera a favor do movimento, o que é melhor? Você operar num mercado em situação um e 2, ou você operar em um cenário 3? Vamos lá, o que vocês acham? Tendência, um, 2 ou 3? Vamos, pessoal, acorda aí. Vamos lá com um. Olha, um e 2, Um e exato. dois. Então, se eu vou operar a favor do movimento, se eu quero pegar um movimento que está caminhando, para mim é melhor quando o mercado está subindo, como um foguete indo para a Lua, ou quando ele está caindo, como um cofre caindo do alto de um prédio. E se eu vou usar um operacional de reversão, que eu vou operar contra o movimento, evidentemente que para mim é melhor operar quando o mercado está em situação 3. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender qual é a situação, o cenário, o contexto do mercado quando a gente está operando. Quando você está operando nos primeiros minutos, você olha um movimento desse aqui, ó, o que tem de gente que vende o dólar aqui, vocês não têm ideia, pessoal. Por quê? Porque o mercado brigou aqui ó, e perdeu a mínima do dia. O que o pessoal faz? Vende. Mercado caindo é venda. A tendência é minha amiga. Então a pessoa já entra vendendo aqui, ó. O que o mercado faz? O mercado faz assim, ó. Volta aqui e estopa todo mundo. Mesma coisa que no índice, ó. O índice fez o contrário. Rompeu a máxima do dia,
Todo mundo faz o quê? Compra. Fez um pivô de alta, rompeu a máxima do dia, mercado subindo é compra. A tendência é minha amiga. Todo mundo compra, o mercado faz assim, ó, pum, cai aqui e estopa todo mundo. Então, você não pode olhar para o mercado nesses primeiros minutos, olhar para um primeiro movimento e entender esse movimento como um movimento de tendência. E esse é um dos maiores erros que os traders cometem. É olhar para o movimento e interpretar esse movimento como um movimento de tendência. O mercado vai fazer o quê? Vai voltar e vai te estopar a maioria esmagadora das vezes. Quem tenta operar tendência e quer ser o primeiro espertão a pegar um movimento, vai tomar 50 stops para acertar uma operação. Então, o simples fato do mercado fazer um único movimento aqui, olha, rompendo um topo anterior ou perdendo um fundo anterior, eu não considero um mercado de tendência. Então, nós aguardamos, a gente deixa o mercado mostrar para a gente. Isso é um movimento de tendência no dólar? O dólar vai entrar em uma tendência de baixa? Então, deixa ele te provar. Não queira ser o primeiro a entrar aqui, ó. Não queira ser o primeiro a entrar no índice aqui, ó. Que a probabilidade que aconteça isso que está acontecendo agora é muito grande. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente deixa passar os primeiros 15 minutos e deixa o mercado que esperneie. E o pessoal que não quer perder a oportunidade, né? Que tem gente que não vai concordar com o Fabrício. Vai falar, pô, Fabrício, eu vou perder oportunidades nesses primeiros 15 minutos. Vocês sabem qual é a frase que eu defendo. Oportunidade é igual oportunidade de se ferrar. Tá? Ou se foder. Desculpe aí as mulheres que estão assistindo a aula. Oportunidade no mercado é oportunidade de se ferrar. O mercado não te dá oportunidade. Então, nos primeiros minutos, você não vai encontrar nenhum operacional que funcione. Eu vou repetir: nenhum operacional funciona nos primeiros minutos do mercado. Como é que você sabe, Fabrício? Porque eu já testei todos. Ah, como assim? Todos. Achei qualquer operacional de abertura do mercado. Eu já testei. E sabe o que aconteceu? Perdi dinheiro. Ah, mas qual? Todos. Você já testou qual? Todos. Não existe nenhum que eu não tenha testado. Todos eles perdem dinheiro no médio e a longo prazo. Então, oportunidade é igual a oportunidade de se ferrar. Joia! Show! Maravilha! Então, a gente risca os primeiros 15 minutos. Que horas são agora? 9h16. Opa, que maravilha! Passaram-se os primeiros 15 minutos. O que o nosso indicador faz? Pimba! Ele marca as nossas regiões principais do dia. Então, o que a gente está enxergando aqui agora? Olha. Agora eu estou enxergando a minha resistência principal. Agora eu estou enxergando o meu suporte principal. Agora eu estou enxergando as linhas azuis aqui, olha, que são os nossos limites de volatilidade. O que eu estou enxergando agora? Agora eu estou enxergando o gráfico de Renko, já fazendo um perfil, um desenho do cenário do início do dia. O que a gente vê o Renko fazendo? A gente vê o Renko, olha, cruzando a média e a VWAP para cima e para baixo. Olha aqui, ó, o Renko cruzando a média e a VWAP para cima e para baixo. A gente vê o mercado com dificuldade, olha, de superar mínimas e máximas, e nos momentos aí que ele superou, ele acabou retornando para dentro. Então, qual é a característica que nós temos nesse momento? Nesse momento, nós temos uma característica inicial de um mercado lateral. E aí, o trader acaba se perdendo. Porque a maioria das pessoas buscam o quê? Buscam operar tendência, porque é o que foi colocado na cabeça de vocês. Que vocês têm que operar tendência, que vocês têm que pegar alvo longo com stop curto, que a tendência é amiga de vocês. Isso é o que foi colocado na cabeça de vocês. E aí o que acontece? Vocês acabam muitas vezes
caindo no cavalo. Alexa, a tendência é minha amiga? Não caia nessa. A tendência só é sua amiga quando ela existe. E segundo All Brooks, em 80% do tempo o mercado não tem tendência definida. Olha aí, ó. Então, até a Alexa sabe que essa história de que a tendência é sua amiga pode se tornar uma grande armadilha. Então, o que o Fabrício fez? O Fabrício corrigiu essa frase. Vamos lá, vamos falar ela certo. A tendência é minha amiga quando ela existe, mas ela não existe a maior parte do tempo. Aí você está usando a frase da maneira correta. Legal? Então, se você opera tendência, você tem que estar preparado para estar errado a maior parte do tempo. Tá? Por isso que eu digo, se você opera tendência, se você cai naquela armadilha que você tem que pegar alvos longos com stops curtos, você tem que se preparar para você tomar 50 stops para daí você pegar um movimento bom. E sabe o que vai acontecer? O Fabrício vai te contar. Vai acontecer um fenômeno com você. A hora que você pegar esse tal desse movimento bom, esse movimento de tendência, você não vai conseguir permanecer nele. Porque você vai fazer o que se fala no jargão de mercado, alfaçar. Você vai acabar saindo desse movimento antes da hora. Porque você já apanhou tanto, você já tomou tanto cacete do mercado, que a hora que você pega um movimento bom, que você começa a fazer um ganhozinho, você fala, eu não quero devolver isso aí. E você acaba saindo da operação antes da hora. Ou seja, você não suporta ficar posicionado até o mercado ir lá no teu alvo. Você acaba saindo da operação antes da hora. E é por isso que eu, o Fabrício, eu não gosto de operar tendência. Esse operacional aqui, que é o operacional dentista reversão, que é o operacional que a gente usa há anos, ele é um operacional que ele opera contra o movimento. Então, nós usamos um canal de Keltner modificado, que tem uma média móvel aqui no meio. E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar momentos em que o mercado ele se afastou da média móvel, saiu para fora do canal de Keltner modificado e virou para baixo. A gente vai operar o retorno desse mercado para a média. E lembrando que dentro desse operacional nós usamos também quem? Nós usamos o nosso amiguinho aqui, olha, IFR, que vai mostrar para nós quando o mercado está, no caso aqui, olha, sobrecomprado, nesse exemplo que nós estamos vendo no dólar, quando ele passa acima da linha de 70, é quando você vai ter a coloração acionada. Legal? O que a gente opera hoje? Um resumo do que a gente opera. É isso aqui, em região de limite de volatilidade. Só. Não operamos mais nada. Hoje, isso é suficiente para a gente operar. A gente pega operações curtas, com stops curtos, em regiões de limite de volatilidade, ou seja, onde a probabilidade do mercado fazer um retorno ou uma correção mais profunda, uma correção mais longa, é muito comum. E a gente consegue acertar muitas vezes. Por quê? Porque o mercado não está em tendência a maior parte do tempo. Então, eu, Fabrício, acho que você operar tendência é muito mais difícil, porque são movimentos mais raros. Então, se você opera um operacional igual esse do Fabrício, você vai pegar a correção. Eu não gosto de falar reversão, por quê? Para você reverter um movimento, você tem que ter um movimento prévio. Então, para eu pegar a reversão de um movimento de alta, esse movimento de alta tem que existir. Então, para você operar uma reversão, você tem que ter uma tendência prévia. Sim ou não? Concorda comigo ou não? Agora, se o mercado está com característica de mercado lateral, você vai pegar a reversão do quê? Não existe reversão nesse caso, porque você não pode reverter uma tendência que não existia. Então, eu gosto de falar, eu não opero reversão, eu opero uma correção. Vou fazer essa venda no dólar e agora se ele virar? Não. Por quê? Porque eu vou buscar uma região de limite
de volatilidade. Eu quero operar aqui, ó. Ou aqui, olha. A mesma coisa no índice. Eu quero operar aqui, olha. Ou aqui. Eu quero buscar regiões de limite de volatilidade, que é o que nós vimos de uma forma muito detalhada na aula passada. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, pessoal, marcar essas regiões de limite de volatilidade. Então, a gente vem aqui, olha, pega a nossa ferramenta de desenho e aqui a gente marca a nossa zona de resistência aqui no índice, olha. Repare que ela ficou estreitinha, não tem problema, inclusive eu gosto quando fica assim, porque as nossas operações acabam ficando bem próximas da resistência principal. Agora eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui neste canal e jogo uma copiazinha dele aqui embaixo, olha, onde nós temos a nossa zona de suporte. Então, nós temos aqui em cima a nossa zona de resistência. E temos aqui embaixo a nossa zona de suporte. Joia! Muito bem. Entre essas duas regiões, o que nós vamos ter? Entre essas duas regiões, nós vamos ter a nossa região de trap zone, que é a nossa zona de armadilha. Aqui dentro, olha, pessoal, o mercado ele não está esticado nem para cima nem para baixo. O mercado não tem tendência definida. Então, dentro dessa região de trap zone, a tendência é que o mercado ele reverta as suas posições de uma forma muito mais errática, que ele tem um comportamento muito mais incerto. Então, nessa região, eu não quero operar. Agora, lembram da explicação da praia? Lembram que a maior parte do tempo, quando o mar ele sobe até a região de limite de volatilidade dele, que é aqui, ó, a maior parte das vezes o mar chega aqui e retorna para baixo. Estão lembrados desse conceito? Então aqui, olha, é a nossa zona de resistência no mar. Legal? Assim como nós temos aqui, olha, a nossa zona de resistência no índice. Mas o mar sempre vai voltar daí? Não, nós vamos ter o momento da tempestade, que o mar vai subir, não vai parar, vai passar por cima do calçadão, vai arrancar a porta da barraquinha do vendedor de milho verde, vai atravessar a Avenida Atlântica e o mar vai bater lá na porta do meu patrocinador, que é o Hotel Bali, lá em Balneário Camboriú. Estão lembrados dessa historinha? O que é isso aqui? É a entrada da tempestade. É o momento que entra o furacão, o ciclone, o maremoto, a tempestade, o vendaval. É aquele momento que algo muito forte age no mar, tirando ele da sua volatilidade média. Aqui no mercado nós também temos a nossa tempestade. Quem é a nossa tempestade? São os grandes institucionais. São aqueles caras que operam com mão pesada. São aqueles caras que trabalham nas tesourarias dos bancos, dos grandes fundos de investimentos, enfim, são aqueles caras que operam com um volume financeiro muito grande. Quando esses caras atuam, o que acontece com o mercado? Ele vai sair da sua volatilidade média. Você vai ter um movimento com uma amplitude maior. Esse é o momento que o Fabrício fala. A tendência é minha amiga. Esse momento é o momento que eu falo. Mercado subindo é compra, mercado caindo é venda. Mas no momento que você teve evidências de que alguém muito forte ou que algo muito forte está agindo no mercado. Mais uma vez eu gosto de fazer aquela comparação para vocês com uma tempestade. Quando os grandes institucionais atuam no mercado, é como se você tivesse a entrada de uma grande tempestade. Agora eu pergunto para vocês, acontece de você sair na janela da tua casa, olhar para fora e daí falar assim para tua mulher, escuta, será que está caindo uma tempestade lá fora? Tem nexo você fazer uma pergunta dessa? Faz sentido para vocês? Não, né? Por quê? Porque quando está caindo uma tempestade, você tem certeza que está caindo uma tempestade. Porque a tempestade faz barulho.
vento forte, granizo, árvores sacudindo, as luzes da rua se acendem, os cachorros correm para se esconder, a tua avó cobre para cobrir o espelho da casa porque está dando raio. É aquele momento que todo mundo fica com medo a hora que você vê a tempestade. Então, quando a tempestade está caindo, você tem certeza que está caindo uma tempestade. Da mesma forma, quando os grandes institucionais agem no mercado, você não tem dúvida. Você tem certeza que eles estão atuando. Por quê? Porque chama atenção, porque faz barulho, porque o mercado se desloca, ele sai do range de abertura, ele ultrapassa a sua volatilidade média. O volume aqui, olha, no gráfico de 5 minutos, se agiganta. É aquele momento que a gente corre lá no nosso grupo do Telegram, no grupo da equipe A, e a gente vê o pessoal falando assim, meu Deus do céu, onde é que o índice vai parar hoje? É aquele momento que o pessoal olha e fala, Jesus amado, vocês viram o que está acontecendo com o dólar? Isso é um movimento de tendência. Então, se você olha para o movimento e pergunta assim, ó, será que isso aqui é um movimento de tendência? Não é. Assim como você não tem dúvida quando uma tempestade está caindo. Você não vai lá para fora e falar, será que isso é uma tempestade? Não! Então, se você tiver dúvidas, não opere tendência. Não opere a favor do movimento quando você não tiver evidências claras de que existe um movimento de tendência. Esse é o maior erro que os traders cometem e eu dou aula há 5 anos, eu tenho certeza do que eu estou falando. Todo mundo tenta operar tendência. Todo mundo tenta seguir o que o cara do YouTube falou, que é bonito falar. Busque alvo longo com stop curto. Mas você vai ver, o cara não opera, porra. O cara não opera isso, ele só mostra para você esses movimentos depois, no final do dia, quando o movimento já acabou. Porra, põe a bunda na cadeira, cara, e vem ao vivo aqui operar, então, junto com teus alunos, para mostrar como é que pega esse alvo longo com stop curto. Ninguém consegue fazer isso nessa pichorra desse mercado errático que a gente enfrenta todos os dias. Ok, pessoal? Agora, claro, o Fabrício também não é um estúpido. Evidente que, se eu enxergar um movimento desse tendência, eu não vou querer operar contra ele. Então, se eu opto por usar um operacional que eu vou operar contra o movimento, o que eu vou fazer? Eu não vou entrar contra esse movimento no momento que eu tiver um deslocamento grande, que eu veja a evidência da atuação de uma tempestade no mercado. Simples e rasteiro. Legal? As mesmas marcações que a gente fez no índice, agora a gente vai fazer no dólar. Ó. Então, vamos marcar aqui a nossa zona de resistência. A mesma marcação que nós fizemos lá no índice. Fabrício, como é que esse indicador chegou nessa medida? Esse indicador, pessoal, que é o nosso corredor marciano, ele olhou um mês para trás e mediu todos os movimentos do índice do dólar. E esse indicador está falando assim para mim, Fabrício, ó, nesse último mês, o dólar ele costuma vir até aqui, ó, e voltar. Ó, Fabrício, presta atenção lá, ó. Nesse último mês, o índice costuma descer até aqui, ó, e voltar. Então, essas regiões, que são as nossas regiões de limite de volatilidade, quem nos deu essas medidas foi o próprio dólar. Foi o próprio índice. Nas movimentações que ele realizou no último mês. Então, não existe achismo aqui. Simplesmente, a gente está buscando um comportamento padrão desses ativos. Então, aqui nós temos a zona de resistência, onde geralmente o dólar chega e tem dificuldades para continuar subindo, assim como nós temos a nossa zona de suporte, onde a gente sabe que o dólar chega e tem dificuldades para continuar caindo. E no meio, quem que nós temos? No meio nós temos a nossa região de trap zone, que é a nossa zona de armadilha. Igualzinho a gente marcou lá no índice. Legal? Então, eu vou fazer essas operações aqui, ó. Eu não. Por quê? Porque o dólar não está caro o suficiente aqui, ó, para a gente pegar um movimento de retorno.
E quem que disse isso? Os próprios movimentos dele no último mês. Então, eu quero esperar que ele me dê boas entradas aqui, ó, onde o próprio comportamento do dólar está me dizendo que ele costuma retornar. Agora, a qualquer momento pode aparecer quem? A tempestade. Então pode entrar aqui, olha, pancadaria aqui em cima. É o momento de buscar por compras. Ou pode aparecer aquela pancadaria caindo para baixo aqui, olha. Ótimo, vai ser o momento da gente buscar por vendas. Uma observação, atenção, importante, muito cuidado, muita atenção. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Atenção, cuidado com compras nesta região. Muita atenção aqui, ó, pessoal. Cuidado com compras nesta região. Por quê? Porque nós estamos tendo atuações recorrentes do Banco Central no dólar. E o que acontece quando o Banco Central atua? Mercado de dólar futuro dá uma porrada para baixo. O que acontece se você estiver comprado aqui em cima, olha, e entrar o Banco Central? Na melhor das hipóteses, vai pular teu stop, você vai tomar um stop de 20 pontos. Na melhor das hipóteses. Na pior, o mercado não vai ter liquidez suficiente para aguentar essa pancada para baixo, ele trava e entra em leilão e você fica preso, comprado dentro do leilão. Aí o mercado vai sair do leilão aqui embaixo, ó, você vai tomar um stop de 70 pontos no dólar, tá? Porque não tem como estopar você dentro do leilão. Você não consegue se auto-estopar e a corretora não consegue te estopar de maneira compulsória. Ela vai estopar você de maneira compulsória aqui embaixo, olha, quando sair do leilão e você tiver com um negativo lá de 70 pontos no dólar. Ah, Fabrício, mas eu tenho 200 na corretora. Se fudeu, cara, porque a tua conta vai ficar negativa, você vai ter que pagar. É assim que funciona. Então, por isso que eu tenho falado para vocês, quem gosta de operar tendência, muito cuidado com compras no dólar, quando o dólar começa a romper topo, começa a ganhar força para cima, por causa que nós estamos num período de atuação constante do Banco Central, atuando no dólar, no mercado cambial aqui. Beleza, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Agora nós temos a região onde a gente não vai operar. A gente tem a região onde a gente vai pegar trade de tendência, de retorno. E a gente tem as regiões onde a gente vai pegar trade de tendência. Então, a gente escalonou, a gente fatiou o nosso gráfico e a gente sabe exatamente como a gente vai agir em cada uma dessas regiões. Está tudo pronto agora para a gente começar a operar. O que nós vamos aguardar? Simplesmente aparecerem as oportunidades para que a gente possa iniciar as nossas operações. Beleza, pessoal? Ok? Deixa só eu desligar essa gravação que eu quero dividir ela em duas partes para eu usar depois isso numa aula, tá?